Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal 5. Firmado, John Arias é do Verdão, grande contratação muito encaminhada, tanto que a Leila já está programando o avião para ir buscar o jogador e a sua família. O Fluminense tinha até ontem para cobrir a proposta do Palmeiras, coisa que não aconteceu, tanto é que o Palmeiras já está praticamente certo com o John Arias e já programa a viagem para buscar o jogador e a sua família. E a gente vai trazer também no final do vídeo informações sobre um lateral direito para reforçar o elenco do Verdão. Então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Temos informação urgente do Palestra com a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Qual é a novidade por aí? Boa noite, Michele. Boa noite de novo para todo mundo. Eu prometi, já voltei porque a notícia é quente mesmo. John Arias está a pouquíssimos detalhes de ser anunciado aqui pelo Palmeiras. John Arias, que está lá no Wolverhampton da Inglaterra, era do Fluminense. Inclusive, o Fluminense tentou cobrir a proposta que o Palmeiras fez de 154 milhões de reais pelo jogador colombiano, mas não cobriu essa oferta. Ontem à noite era o prazo para o Fluminense fazer isso, não o fez. Então, agora, o Palmeiras, que já tinha um acerto com o jogador e já tinha encaminhada essa proposta ao Wolverhampton, falta apenas pouquíssimos detalhes para anunciar essa contratação. John Arias, que era do Fluminense, o Palmeiras tinha essa vontade de contar com ele ainda antes de ele ser negociado lá com um clube inglês, mas não conseguiu naquele momento e agora, portanto, poucos detalhes. E notícia exclusiva aqui do Gazeta Esportiva é: a presidente Leila Pereira vai mandar um avião, sendo o dela ou não se sabe ainda se vai ser o próprio dela ou um avião que ela vai fretar para buscar John Arias e sua família lá na Inglaterra para trazer o jogador para cá. As informações, então, que a gente tem em primeira mão são essas, são poucos detalhes que faltam para o Palmeiras anunciar esse reforço de 154 milhões de reais, que chegaria aí para suprir essa falta que está fazendo no elenco do Palmeiras, inclusive ajudar um pouco a Abel Ferreira nesse início de temporada e também acalmar um pouquinho a torcida do Palmeiras, que está um pouco estressada, está um pouco aí pedindo, de fato, reforços para a diretoria palmeirense. Eu volto com vocês, porque eu bem me lembro que a gente falava aqui sobre Arias e Arias e Arias. Arias está para chegar no Verdão. Pouquíssimos detalhes, Michele. Obrigada, Mai. Então é boa notícia para o Palmeiras, né? E a torcida do Palmeiras não é que está estressada ou está. A torcida do Palmeiras nasceu estressada. E saiu do 4 berço já anos estressada, de ganhando, perdendo. contratão, 4 anos, gente. Espetacular. E quem pode, hein? Vai mandar até o jatinho lá para trazer o cara numa caixinha de presentes, garrafa. Grande jogador, foi destaque do Fluminense no Mundial de Clubes, por exemplo, no ano passado, jogando muito bem no meio campo. Um cara que vai agregar muito a esse time para vestir camisa e sair jogando e calar a boca de quem estava tão estressado aí e que não tinha paciência para esperar um pouquinho. Então, Silvestre, boa noite, Silvestre, Michele, boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. No aspecto técnico, não tem o que se discutir, é uma baita contratação, né? Vai elevar a qualidade do elenco do Palmeiras, tecnicamente ele é um bom jogador, demonstrou isso no Fluminense. Agora, no futebol inglês, a situação não foi muito assim, porque a equipe não estava tão bem, mas ele chega com status de grande estrela, principalmente pelo valor. E aí vem essa questão, com a idade que tem, já há mais de 30 anos, com esse valor, né, o Palmeiras estaria comprando, fugindo muito das suas características, impulsionado pelo Flamengo, que trouxe o Paquetá, e pressionado para continuar na briga por quem é o mais forte da América aí, não é? Entendeu? Em termos financeiros. Então é uma questão para se avaliar, como não sou eu que pago as contas. 28 anos, tá? 28 Tudo bem, anos. tá perto dos 30 lá, 28 anos. Mas, digamos assim, tá no auge da maturidade para um perfeito, jogador mas de então futebol. assim, eu não gosto de fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, eu vou fazer a avaliação técnica. Se você for fazer a avaliação de 25 milhões de euros, é muita grana.
pensando no futebol brasileiro. Mas se o Palmeiras tem condição, o problema é do Palmeiras. Tecnicamente, o Abel ganha um belíssimo reforço. O Palmeiras precisava de um jogador com essas características e o Palmeiras vai sim dar trabalho na sequência da temporada. 124 milhões de reais, 125 milhões de reais. 154 milhões de reais. É quase metade do Paquetá. Não, 100 milhões a mais é o Paquetá. Nossa, quanto dinheiro, né? Do Paquetá. Coisa louca. Eu sou ruim. É o preço do Vitor Roque. Pronto. Que foi a maior contratação financeiramente falando. Porém, a idade Palmeiras. do Vitor Roque... É mais jovem, sim, né? sim. O Vitor Roque ainda pode talvez voltar ao mercado europeu, o Palmeiras ainda fazer dinheiro. Já a situação do Arias não. Então é que o Arias entre e corresponda dentro de campo. Porque gastar o que o Palmeiras gastou o ano passado e não teve resultado, agora está gastando, mas está gastando naquilo que a gente entende que é material de qualidade. Aí você pega, o John Arias está no auge da carreira, 28 anos, é forte, é bom jogador, tem técnica, titular. Chega para jogar meio campo do Palmeiras com Marlon Freitas jogando de primeiro volante. O Abel até comentou ontem que hoje em dia a gente não precisa ter o 5, o brucutu. Às vezes sim, às vezes não. Não é uma obrigação. Você pode ter lá um 5 que flerta com a camisa 8, digamos, o Marlon Freitas. O Andréas Pereira, que joga de 8, joga de 10, Arias, compondo com ele. Vitor Roque, o Arias, Flaco. O Maurício tá jogando bem. Não é um super craque, né? Provavelmente vai perder o lugar no time, se você analisar no papel, é ele que vai rodar nesse meio campo. Mas você pode girar hoje em dia, né? Você não joga mais com 11. É isso. Porque são muitas competições. Né? Aliás, uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Abel, não tenho participado das coletivas e o Abel não participa de entrevistas exclusivas, né? O Palmeiras, o Filipão já fez isso em uma oportunidade de montar dois times, um time para tal campeonato, um outro para outro campeonato. Com o investimento que tem o Palmeiras, resolveria os problemas do Abel. Poderia fazer isso. Monta um time para disputar o Campeonato Paulista. Não, mas é que o Abel reclama. Ou se tivesse o calendário, está muito apertado, né? Mas é importante você ter Maurício, ter Arias, porque você vai rodando a equipe, né? Mas eu tô falando pelas reclamações do Abel. Ele fala, esse calendário maluco, sim, mas onde a equipe ficou fresquinha, e você viu o que produziu? Então monte 2 times, o Palmeiras tem dinheiro, pô. Eu não gosto de 2 times, nem de goleiro para jogar uma competição, outro goleiro para jogar mata-mata, um joga... Eu não curto esse negócio não, cara. Podem me chamar do que vocês quiserem, mas eu não gosto dessa modernidade. Acho que tem que jogar, os melhores jogam, e de vez em quando um tem um problema, ou já é mais velho, tem uma lesão antiga, tal, tira para descansar. É assim que eu gosto do remanejamento de um elenco. Agora o Palmeiras vai ter um meio-campo fortíssimo, o ataque é muito bom, com a dupla Flaco Roque, o Alan arrebentando também, menino super promissor, já é uma realidade. A defesa voltando a jogar bem, pelo menos tem sido assim. A lacuna ainda é a lateral direita. O Kelvin ontem salvou uma bola em cima da linha, num lance do Vitória, lá na Arena Barueri. O jogo já estava ganho, mas enfim, ele não comprometeu. Mas o problema do Palmeiras é a lateral direita. E digo mais, o Carlos Miguel, pra mim, ainda não me convenceu, viu, cara? Sério? Eu não sei não se o Palmeiras fez certo, porque o Carlos Miguel pode ser gigante, pode ter um baita potencial, explosão, envergadura, mas eu noto em todos os jogos, em alguns momentos, ele estabanado, ele assustado. Ontem uma bola rasteira, mais uma bola rasteira passando por baixo dele, ia entrar, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do jogo, de qualquer forma, o Carlos Miguel, eu tô com você, Silvestre, pra mim ainda é uma interrogação. Pode se tornar um grande goleiro, espetacular goleiro, e a Copa do Mundo, goleiro de seleção brasileira, mas eu ainda tenho as minhas ressalvas. Vamos conferir como é que foi a goleada do Palmeiras de ontem, 5-1? Será que agora deu uma apaziguada no tricolor? Será que agora o Palmeiras vai com mais moral enfrentar o Corinthians no domingo? Tá na tela para vocês. Protesto da Mancha contra o diretor de futebol, com palavras escritas e faladas. O Palmeiras é um clube que vive de processos, que a nossa direção está a fazer um esforço para tentar elevar o nível das nossas contratações. Enquanto a torcida exige reforços de peso, Flaco Lopes e Vitor Roque se encontram pela primeira vez no ano para começar um jogo juntos. Mas é a dupla de zaga titular que brilha no primeiro tempo contra o Vitória na Arena Barueri. Eu treino esta dupla de zagueiros já há bastante tempo, e esta dupla de zagueiros há 2 anos atrás, cada um deles fez mais de 10 golos. Murilo, aos 23, abre o placar.
Hoje foi um dia especial para mim, é dar continuidade no meu trabalho. 5 minutos adiante, Gustavo Gomes amplia para o Palmeiras com assistência de Murilo. Maurício crava o terceiro do Verdão após linda jogada coletiva. Se no primeiro tempo o Flaco não marcou dele porque afastaram o perigo na boca do gol, na etapa final, Kelvin é quem salva a pátria em cima da linha. Mas quando o Dudu solta a bomba cara a cara, nem 3 Carlos Miguéis pegariam. Só se a bola tivesse explodido na trave, como no torpedo do Piquerez, logo na sequência. No cantinho assim fica difícil, né, Gabriel? Mérito do Alan, 4-1 Palestra. A comissão busca conversar bastante comigo para mim arriscar, para mim não ter medo de errar, para mim ter coragem. E graças a Deus fui muito feliz nesse lance. Abel Ferreira para variar na bronca com o apito. Cabeça e coração quentes. Reclama de pênalti em Vitor Roque. Esfria a cuca, Portuga. Ó o 5-1 aí, Sosa. E pode relaxar, professor, até domingo. O Corinthians está atravessado na garganta do Palmeiras? Olha, eu estou preocupado com o Palmeiras. O Abel Ferreira deu uma bela enrolada para falar do clássico contra o Corinthians, derby de domingo, pelo Campeonato Paulista, na Neoquímica Arena. Mas o Alan, acostumado a driblar adversários, parou na marcação do Gazeta Esportiva e respondeu na lata. A gente tem um gosto amargo com eles ali, e se Deus quiser vamos tirar essa diferença no domingo. Em cima do Vitória, a gente pode considerar que o Palmeiras melhorou de atuação ou é uma falsa sensação? E daqui a pouquinho a gente vai trazer informação sobre, você estava falando da lateral direita no Palmeiras? Daqui a pouco tem informação para vocês exclusiva, segura aí. Fala, Garrafa, sua análise e você, Silvestre. Como diz o Abel, né, Silvestre, são processos. A temporada, as equipes, a grande maioria das equipes já fizeram 8 jogos, mas quase em um mês que a bola tá rolando, e vai oscilar, é natural que vai oscilar, estão jogadores chegando, então, jogadores que precisam ser descansados, jogadores que têm que serem poupados, jogadores que entram em campo, então a gente vai ver, né, o Palmeiras jogou bem, pode ser que jogue bem o Clássico, depois não jogue bem uma outra partida, o Palmeiras está se ajeitando, é natural isso, e o Abel, ele tem esse cuidado no início da temporada, o Palmeiras sempre demora um pouquinho a mais para engrenar, mas é um elenco muito forte, né, gostei do Abel no sentido de trazer novamente o Murilo para a zaga, como ele disse na coletiva, o Murilo fez uma dupla espetacular com o Gomes, e jogar futebol é meio que nem andar de bicicleta, se o cara se aplicar não esquece, né, a idade vai chegando, mas nem é muito o caso do Murilo, acho que pode sim, novamente essa dupla fazer sucesso. Palmeiras ontem para mim, Silvestre, cumpriu muito bem a lição de casa. Há de se lamentar o baixo público lá em Barueri, torcida do Palmeiras. 8.900 pessoas. Quanto? 8.900 e uns quebradinhos. A torcida do Palmeiras realmente não compra essa ideia de jogar lá em Barueri. Lamento pelo público, mas foi uma partida impecável. O Palmeiras não sofreu, não passou nenhum susto com vitória. E para quem sonha com o título do Campeonato Brasileiro, fez o que tinha que fazer, Silvestre. Gol de bola parada, gol de cabeça, gol de falha da zaga, gol de toque de bola com triangulação, letra, linha de fundo, cruzamento, quer dizer, teve de tudo. O Palmeiras fez uma bela partida. Foi de fato o primeiro jogo do Palmeiras com a força máxima, com Flaco Lopes e Vitor Roque iniciando a partida. Vai chegar o Arias para reforçar esse meio-campo, aí é problema, dor de cabeça gostosa pro Abel Ferreira, mas quando a Michele pergunta, pô, já dá para comemorar, tal, Palmeiras, pô, agora vai. Fala, ufa! Cara, não dá pra julgar nada, não dá pra dizer que o Flamengo vai ser um fracasso na temporada como está sendo, tá perdendo tudo, não tá ganhando nada, já perdeu o título, não consegue ganhar, ganhou um clássico, perdeu outro, não tá bem o Flamengo.
né? Não tá bem. E o Palmeiras deu umas rateadas aqui, outras ali, emplacou esse jogo, para mim foi o melhor jogo do ano do Palmeiras, nesse curto período. Não dá para avaliar, mas para mim continuam sendo as principais forças. Eu tô flertando aqui com o Flamengo só por conta do, você falou, do comparativo. A gente vai falar do Flamengo mais pra frente, mas o Flamengo depois a gente vai falar, mas ele tá tendo o pior início de temporada em 24 anos. Depois a gente dá mais mas detalhes. Pode ser algo só pontual. Nai, 24 anos. Mas o calendário, o próprio Abel disse ontem na coletiva, né? O calendário exige das equipes resultados imediatos. Então, tá aí. O título que veio para o Corinthians dá uma tranquilidade para o Dorival, porque terminou o ano como campeão, começou o ano como campeão. Aí o Flamengo já não começa muito bem, o Palmeiras oscilando. As equipes vão oscilar, concordo com o Silvestre, mas futebol é resultado. Certo ou errado, é resultado. E outra coisa que eu gostei, esse meio campo que o Silvestre falou há pouco aí, com o Andréas Pereira e o Marlon Freitas, né? Muita qualidade, Michele. Chega dessa história de brucutu. E gostei também do quê? Do Alan. Achei que era do meu cabelo. Se nós amamos, né, Michele? Apresentadora nova. Gente, chegou a substituta. Sou eu. Nós amamos. E aí, eu gostei demais da personalidade do Alan, de falar, realmente estamos engasgados com o Corinthians. O Abel deu uma esquivada, né? Aliás, eu não ia fazer a pergunta. Me deram o microfone para fazer a primeira pergunta, né, Colha? Fazia tempo que eu não ia lá no Palmeiras, você ficou doido, né? Aí, beleza. Chegou, aí eu falei pro assessor de imprensa, não, eu não quero fazer a primeira, porque a minha pergunta não é sobre o jogo. Então, deixa eu rodar um pouquinho, né? Até para respeitar a dinâmica da coletiva. Me deixa mais pro fim. Só que aí no final perdi a vez. Aí eu tive que, pera, professor, posso fazer uma pergunta aqui extra? Ele abriu uma exceção pra mim. Até porque não tem como, né? Desde que seja rápido. Aí eu fui rápido, na bucha. Tá atravessado ou não tá atravessado? Aí enrolou, não quis responder. Mas o Alan respondeu. O Alan respondeu e é isso mesmo. Corinthians e Palmeiras no próximo domingo. Aliás, recado importantíssimo pra você. Mesa redonda. Domingo no Mesa Redonda tem aquela tal prorrogação. Vai ter eu tempo falei extra. ontem. O pós-jogo, você vai acompanhar tudo no Mesa Redonda. Vai ter o Mesa Redonda no seu horário normal, a partir das 9. Mas o pós-jogo do Corinthians e Palmeiras, nós vamos até 11h30, ao vivo, com todo o nosso time direto lá na Neoquímica Arena. Com todo o nosso time direto lá na Neoquímica Arena. Olha, com a contratação de apenas um reforço até o momento, a torcida do Palmeiras E-mail ao vivo com todo o nosso time direto lá na Neoquímica Arena. Olha, com a contratação de apenas um reforço até o momento, a torcida do Palmeiras protestou contra um diretor do clube. Marina, teve jogador que falou sobre esse assunto? Teve sim, Michele. Só quero colaborar, vocês estavam falando aí, né, sobre a discussão da lateral direita do Palmeiras. De fato, né, muita gente reclamando tanto do Kelvin quanto do Giai, principalmente do Giai, que hoje é reserva ali no Palmeiras. Nesse momento, segundo a nossa apuração aqui da TV Gazeta, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, que recentemente também serviu à seleção brasileira, está no radar do Palmeiras. Então, Palmeiras, sim, olhando para esse lateral também, para tentar aí arrumar esse setor do campo que o torcedor tanto reclama. Agora sim, respondendo o que você falou sobre o diretor de futebol aqui, Anderson Barros, ontem, como a gente viu na matéria do Silvestre, enfim, teve muita reclamação, teve ali ordem, palavras de ordem contra ele, protesto e tudo mais, mas o zagueiro Murilo, que fez um dos gols ontem, defendeu o diretor. Vamos ouvir. Eu sou muito fã do Barros, por tudo que ele já fez comigo, por tudo que ele já me ajudou. Hoje, o gol eu dediquei para ele também e para o Abel, que me ajudou muito. Eu venho passando por algumas coisas, mas enfim, eu sou muito grato por ele, que ele vem me ajudando bastante tempo. E o que eu peço é paciência para a gente poder trabalhar. Aí então, Murilo pedindo paciência para a gente poder trabalhar e falando então que o Anderson Barros dedicou esse gol ao Anderson Barros e também ao Abel. E nessa fala dele, um pouco antes, ele diz assim que o Barros faz um trabalho que ninguém vê aqui no Palmeiras. Eu volto com vocês aí, vocês concordam com o Murilo? Legal, fala, Garrafa. Se tem uma coisa que o futebol, a gente não encontra no futebol, quando o assunto é torcedor, é paciência. Esse discurso, paciência. O torcedor tá incomodado porque o Palmeiras não vence títulos há 2 anos,
com todo o investimento que foi feito, e a cobrança vem. Não adianta pedir pro torcedor, imagina o torcedor lá no domingo, na casa dele, ele se prepara, come aquela macarronada, tal, da mama, tal, põe a camisa do Palmeiras, vai pra frente da televisão, o Palmeiras perde. Não, eu não vou ficar bravo, tenho que ter paciência. O cara fica pé da vida. É do torcedor Chuta isso, a porta, né? corta fogo, quebra o pé. Isso, é um momento de Aconteceu, hein, extravasar. Já fiz isso. É o momento. Já fiz isso. Né, tio? Achei que a porta era mais macia, quebrei 4 dedos no pé. É isso. Ai, Deus, pai. Mas é isso. Paciência no futebol não existe. Os jogadores e a diretoria têm que entender isso. O torcedor tá irado. E agora, o trabalho com a do chegada Barros? do Arias, a coisa pode mudar, né? Quem tem que avaliar o trabalho do diretor de futebol é o presidente do clube. No caso do Palmeiras, a presidente. Pelo visto, ela gosta. O Abel, que é assim com ele, criou uma relação, vive elogiando. Eu não tenho nada contra o rapaz, eu só não gosto que ele não aparece. É difícil arrancar uma entrevista dele. Ontem mesmo tentei conversar um pouquinho, não quis se manifestar, não dá informação. É difícil se relacionar nesse sentido. Mas o torcedor é muito ansioso, não adianta. Quando perde, contratou, só que o reforço se machucou. Ah, mas veio machucado. Aí tem que cobrar também departamento médico. Quem avaliou a contratação do Paulinho era tão grave assim, para chegar e não conseguir jogar, ter que passar por uma nova cirurgia. Realmente é uma contratação que até agora fracassou. Aliás, Paulinho só Mas depois da outras Copa deram, do Mundo, hein? Depois da Copa do Mundo, né? É realmente, né, de se avaliar. Porque você vê aquele jogador do Corinthians, quem foi? O que foi lá pra... Tchoca? Não era o Tchoca. Não, o Tchoca foi e voltou. Foi e voltou. É ele mesmo que foi e voltou. Problema nos Não exames passou no dele. exame médico lá. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e sim confirmando essa contratação tão esperada pela torcida alviverde. John Arias, sim, é jogador do Palmeiras. O Palmeiras que fez a proposta, o Wolverhampton aceitou e passou essa informação para o Fluminense, que tinha até ontem para cobrir a proposta ou igualar a proposta para levar o John Arias, mas coisa que não aconteceu, o Fluminense não conseguiu chegar no valor e o Palmeiras encaminha muito essa contratação, tanto que a Leila, como a gente trouxe aí no vídeo, já programa a viagem para ir buscar o jogador lá na Inglaterra. Então, assim, para comemorar muito, é um baita de um jogadoraço, vai chegar e vai mudar o patamar do Palmeiras, sim. E é claro, cara, como foi falado aí no jogo de ontem, cobrado, vaiado Barros, porque, cara, a gente não vê ele trabalhando. Sinceramente, a gente não vê. Aí hoje vem essa informação do John Arias, cara, que é pra, irmão, comemorar muito e parar o aeroporto. A chegada do John Arias. Se Deus quiser, vai agregar demais ao nosso time. E, meu irmão, ainda mais se chegar o Paulo Henrique, como foi falado aí, que tá na mira do Verdão. A gente sabe que o Kelvin é muito fraquinho. Então, tem proposta para vender o Giai. E aí, o Palmeiras pode sim contratar o PH lá do Vasco. E aí, cara, vai ser um time diferenciado, com John Arias, com o Alan, com o Marlon Freitas, com o Andrés Pereira, Vitor Roque, o Flaco, rapaziada, vai ficar um timaço. E aí vai caber o Abel conseguir encaixar bem essas peças. A gente já viu o Abel também queimando muita gente. Mas enfim, é para comemorar e aguardar só a confirmação de quando chega pra gente poder parar o aeroporto. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Você ficou contente com essa informação? É a pergunta retórica, né? Acho que toda torcida alviverde muito contente nessa quinta-feira com essa informação da contratação de John Arias. Mas compartilha com a gente aí a sua alegria, a sua opinião, deixando nos comentários, tá bom? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia. E todos os dias, literalmente, a gente traz um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo é muito importante. Hype o vídeo que ajuda demais o canal. O YouTube entende que é um conteúdo legal, então acaba mostrando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Grande abraço.